Beleza, galera? Então, continuando aí nosso estudo de trigonometria, a gente continua no triângulo agora, que não é triângulo retângulo, tá bom? E aí, a gente vai estar trabalhando agora com a lei dos cossenos. Então, a gente viu anteriormente a lei dos senos. Quando que a gente usa a lei dos senos? Quando o exercício me fornecer dois ângulos e um lado, né? E quando que eu vou usar a lei dos cossenos? Quando o exercício me fornecer o inverso, ele me fornecer dois lados e um ângulo, tá? Então vai ser importante você identificar isso aí, porque o que determina se você usa a lei dos senos ou a lei dos cossenos são as informações que o exercício me passa. Então, ó, aqui é o inverso, o exercício vai me dar dois lados e um ângulo. O que eu uso? Lei dos cossenos. Vamos lá para a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos diz? Gente, ela diz isso aqui, ó. É uma fórmula, tá bom? Que é um Pitágoras grandão, porque o início dela nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Então é isso aqui, ó. A ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos duas, ó, tem aqui é Pitágoras, né? Isso aqui que aumenta, menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do meu ângulo x utilizado no exercício ali. Então, essa coisinha linda aqui é o que eu vou usar toda vez que eu for trabalhar com a lei dos cossenos, tá bom? Só que essa lei dos cossenos, ela não tem uma única fórmula. Você pode me acompanhar aqui, que eu vou colocar aqui alguns lados para você aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui eu tenho esse ângulozinho amarelo. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar meu lado A aqui, tá? O oposto ao ângulo vermelho eu vou chamar de B e o oposto ao ângulo verde eu vou chamar de C. Então aqui, ó, eu tenho lá A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de x. O cosseno desse x seria do ângulo oposto ao lado, que seria aqui, ó, tá bom? E aí, eu ia ter mais duas fórmulas que são iguais. O que vai mudar é a posição do A, do B e do C. Eu vou ter uma segunda fórmula que seria assim, ó, b ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno do outro ângulo, que seria o ângulo y ali. E eu ia ter uma terceira fórmula, que seria assim, ó, c ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado, menos 2 vezes b vezes a, vezes o cosseno do meu ângulo z, que seria o terceiro ângulo aqui, tá bom? Mas a gente trabalha com uma única relação para a lei dos cossenos, para não confundir sua cabeça. Se você não entendeu nada do que eu falei, eu não escrevi aqui justamente para não te confundir. Eu quero que você entenda que para trabalhar com a lei dos cossenos, a gente pode usar somente essa relação aqui, ó. Eu vou trabalhar só com essa fórmula aqui, tá? Mas aí vai ter que ter uma regrinha que você tem que decorar, beleza? Então tá aqui a lei dos cossenos. Quando que você usa? Quando tiver dois lados e um ângulo, ok? E qual que é a regrinha que você tem que decorar? É essa aqui, ó. O lado A sempre será o oposto ao ângulo que eu vou utilizar no exercício. Então, olha aqui comigo, ó. O meu ângulo está lá no amarelo, correto? Então, onde que está o meu lado A, gente? O meu lado A está aqui, ó. Porque o lado A vai ser sempre o oposto ao ângulo que eu vou utilizar. Eu tenho que sempre me atentar para isso aqui. Se o meu ângulo tivesse aqui, ó, imagina que esse ângulo X estivesse aqui embaixo. O ângulo X está aqui. Aonde que ia estar o meu lado A? O meu lado A teria que estar aqui, ó, porque o lado A tem que ser o oposto ao ângulo que eu vou utilizar. Então, eu teria aqui o meu lado A, que é o oposto ao ângulo que eu estou utilizando. E o B e o C não importa a posição, tá bom? Se o meu ângulo A fosse aqui no verdinho, o meu ângulo X estivesse aqui no verdinho, aonde que ia estar o meu lado A? O meu lado A ia ser lá onde está o meu lado C aqui, ó. Por quê? Porque esse lado A tem que ser sempre o oposto ao ângulo que eu estou utilizando, tá? Fazendo isso, a gente consegue trabalhar com essa única relação aqui, beleza? Então vamos colocar em prática, vamos fazer agora aqui alguns exemplos para você conseguir entender isso aí. Mas é importante você decorar isso aí, ó. Quando que a gente usa a lei dos cossenos? Quando não for triângulo retângulo, beleza?
Quando que eu uso? Quando o exercício me fornecer dois lados e um ângulo. E aí eu tenho que lembrar sempre que o lado A é o oposto ao ângulo que eu vou utilizar. Então vamos lá, fazer aqui alguns exemplos aí com vocês, ó. Então posicionando aqui, né? O que que eu tenho ali, ó? Eu tenho lá, determine o valor de x em cada um dos casos aqui, gente. Então olha lá, tenho aqui dois lados e um ângulo. O que que eu posso utilizar? Lei dos cossenos, beleza? E onde que vai estar o meu lado A? O meu lado A vai estar aqui, ó, porque ele é o oposto ao ângulo que eu vou utilizar. E o lado B e o lado C, professor? Tanto faz. Pode ser B e C, pode ser B e C, aí não importa. O que você tem que se atentar é sempre para o lado A. E aí vamos lá resolver. O que que a lei dos cossenos traz para nós? Ela traz isso aqui, ó, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno desse ângulo X ali. Beleza? Então vamos lá. Quanto que vale o meu A? O meu A é o que eu quero descobrir. Aqui eu não coloquei o X, né, gente? Tem que ter um X aqui, ó. Me perdoe, tá? E aqui embaixo também o X está aqui, ó. Aqui vale X, é o que eu quero descobrir. Então, A vale X ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes 12, que é o B e o C, vezes o cosseno de x. Qual que é o cosseno de 60, que é o ângulo, gente? Cosseno de 60, 1 sobre 2, correto? E aí é só a gente resolver essa expressão aqui, ó. Então eu tenho que x ao quadrado, ele é igual a 10 ao quadrado, 100, correto? Mais 12 ao quadrado, 144. E aqui, olha comigo o que que acontece. Você tem isso aqui, ó, menos 2 que multiplica 10, que multiplica 12, que multiplica 1 meio. Você consegue me acompanhar que esse 2 está multiplicando e está dividindo? Então, eu posso cortar ele, tá? Se não, você ia multiplicar tudo e dividir por 2, que vai dar a mesma coisa também. Mas, ó, multiplicando e dividindo, eu corto. Então, vai ficar menos 10 vezes 12 vezes 1. Então, menos 10 vezes 12, 120, vezes 1 menos 120. Então, vai ficar assim. Então, eu tenho lá que o meu x ao quadrado, ele é igual a 100 mais 144 menos 120. Se a gente somar isso aqui tudo, vai dar 124, correto? Então, a gente tem que x é igual a raiz de 124. 124 não é um quadrado perfeito, então o que você tem que fazer, gente? Tem que fatorar ele, tá bom? Vou fatorar ele rapidinho aqui. 124 você divide por 2, que dá 62. Divide por 2, que dá 31. 31 é primo, só dá por 31, que dá 1 aqui, beleza? Então, a fatoração de 124 é isso aqui, ó, 2 raiz de 31. Então, está aqui o valor do meu x, está aqui a minha resposta. Beleza? Vamos lá para o nosso segundo exemplo aqui. Vou puxar aqui, que aqui vai ficar um pouquinho mais extenso a conta. O que acontece aqui no meu segundo exemplo? Vamos lá, eu preciso identificar onde está o A, onde está o B e onde está o C. Então, o ângulo está aqui. Lembra que o oposto ao meu ângulo é sempre o meu lado A. Então, ó, o ângulo está aqui, o oposto ao ângulo é o A. Então, aqui está o 8. O B e o C tanto faz. Aqui vai ser o B e aqui vai ser o C, tá bom? E aí você vai perceber que, diferente lá do primeiro exemplo, o que aconteceu aqui? O meu A é um valor numérico, ó, tá vendo que o A vale 8, lá o A valia X. Toda vez que acontecer isso, gente, que o A for um valor numérico, você pode ter certeza aí que vai cair numa equação de segundo grau, tá bom? Pode anotar aí já, porque se não cair é porque você fez errado. Quer ver? Vamos fazer lá. Então, a lei dos cossenos, ó, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo ali, tá bom? Então, A ao quadrado, quanto que o meu A vale? O meu A vale 8. Então, eu vou ter isso aqui, ó, que 8 ao quadrado é igual a B ao quadrado, então 5 ao quadrado, mais o C, que é x ao quadrado, menos 2 vezes B, que é 5, vezes C, que é x, vezes o cosseno de 60, que a gente já viu ali, que é 1 meio,
tá bom? Você está percebendo a importância dos ângulos notáveis. Quem não decorou ainda isso, tem que decorar, tem que ser bem rápido, igual eu estou fazendo aqui, tem que estar na ponta da língua, tá? Então, ó, 8 ao quadrado aqui, 64, que é igual a 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. 2 multiplicando e dividindo, a gente corta. Então, vai ficar menos 5 vezes x vezes 1, que vai dar menos 5x aqui, tá bom? Vamos levar essa continha aqui para cima. Então, como que vai ficar lá? Vai ficar x ao quadrado menos 5x. Aí aqui 25, ó, o 64 vai trocar de lado. Vai ficar menos 64. Então, 25, 35, 45, 55, 65. Vai dar menos 39, correto? Menos 39, que é igual a zero. E aí aqui, ou você faz por soma e produto, ou você faz por Bhaskara, o que você preferir, tá? Ah, professor, quero fazer por Bhaskara, faz. Quero fazer por soma e produto, faça também. Lembra que na soma e produto eu preciso de dois números que somados deem b com sinal invertido, então deem 5, e multiplicados deem menos 39, né? Então, dois números que somados deem 5 e que multiplicados deem menos 39, tá bom? É isso aí que você precisa. Eu vou resolver ela por Bhaskara aqui, que faz tempo que eu não faço Bhaskara com você. Então, ele tem isso aqui, ó, x é igual a menos b, então vai ficar 5 mais ou menos a raiz de b ao quadrado, 25, menos 4 vezes a vezes c, que vai dar mais 120, 156. 181 dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, eu vou ter isso aqui, ó, que x é igual a 5, mais ou menos, a raiz de 156 mais 25, 181, tá bom? Raiz de 181, tudo isso dividido por 2, correto? E aí aqui, x é igual a 5, mais ou menos. Pessoal, 181, ele não é um quadrado perfeito, correto? Então, assim, se você chegar em algum exercício que não dá um quadrado perfeito aqui, você pode parar aqui a continha, tá bom? Esse aqui eu vou terminar só para você ver como que vai ser caminhar para o fim ali. Eu vou pôr um valor aproximado aqui para essa raiz, tá? Mas se chegar em um número que não é um quadrado perfeito, você para. Aqui, como eu cheguei nesse 181, eu vou colocar aqui, ó, raiz de 196 é 14. Então, eu vou trabalhar com uma raiz aqui próxima, eu vou trabalhar com 13,4, tá bom? Dividido por 2. E aí eu vou ter que o meu x1 ele é igual a 5 mais 13,4 dividido por 2, dá 18,4 dividido por 2, que é 9,2. E o meu x2 aqui, 5 menos 13,4, se a gente pegar 5 menos 13,4, dá menos 8,4. Nem precisaria fazer, né? Dividido por 2, porque vai dar um número negativo aqui. Menos 8,4 dividido por 2 dá menos 4,2 aqui. Ó. Então, o que acontece aqui? Dá um número negativo. Eu estou trabalhando com medida, não pode ser negativo. Então, qual que é o valor do meu x? 9,2 aqui. Mas eu volto a falar, se no seu exercício não der uma raiz exata, você para aqui, tá bom? Mas vai dar exata, pode ter certeza. Vamos fazer lá um outro exemplo aqui para fechar. Então, vamos lá, solucionar aqui. Ó. O que ele fala nesse exercício? Um paralelogramo tem seus lados medindo 6 e 10 centímetros. Então, vamos lá. Tem gente que nem lembra o que é um paralelogramo, né? Paralelogramo é aquela figurinha assim. Aqui, os lados paralelos e aqui. Pronto, passou até um pouquinho ali. Esse aqui é um paralelogramo. Então, ele fala que os lados medem 6. Ixi, ficou feio meu desenho, gente. Eu vou fazer outro aqui. Muito feio. Aqui. Você melhora um pouco. Pronto. Melhorou muita coisa, mas vai ficar assim. Posição que eu estou desenhando muito torto. Mas ele fala que os lados medem 6 e 10. Correto? Qual será o valor da maior diagonal dessa figura, sabendo que seus ângulos obtusos medem 120 graus?
Aí você vai ter que lembrar aqui rapidinho comigo uma situação lá do ano passado. Os ângulos no paralelogramo obtuso, que são esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Então, esse ângulo e esse ângulo, que são os obtusos, medem 120, tá bom? E aqui mede 120. E os ângulos agudos, que são aqui de baixo, eles também são iguais. E eles são suplementos desse ângulo obtuso aqui. Esses dois ângulos sempre vão ser suplementares, a soma deles vai dar 180. Então, esse ângulo aqui vai equivaler a 60 graus e esse também vale 60 graus. E aí você vai ter que estar atento, porque ó, o que ele pediu? Ele pediu o valor da maior diagonal. Então, ó, você tem duas diagonais no paralelogramo. Essa que seria a menor e essa aqui que seria a maior. Ele quer saber quanto que vale isso aqui, ó. Quanto que vale a maior diagonal no paralelogramo. Então, eu quero descobrir quanto que vale esse x aqui. E aí, se esse lado aqui embaixo vale 10, quanto que vale o lado lá em cima? Vale 10 também, ó. E dividindo esse paralelogramo em dois triângulos, o que eu trabalho ali, gente? Ó, um triângulo que não é retângulo, que tem dois lados e um ângulo. E aí, o que a gente faz? Joga isso aqui na lei dos senos. Então, o que a lei dos senos diz lá para nós? Ela diz que a ao quadrado, eu já vou colocar direto aqui, ó, a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, meu b vai ser 10 ao quadrado, mais c, que é 6 ao quadrado, menos 10 vezes 6 vezes o cosseno do ângulo. Aí aqui, que ângulo que eu estou trabalhando? Ó, o ângulo é o 120. E aí você fala assim, professor, qual que é o cosseno de 120? Esse cosseno de 120, mais para frente eu vou te ensinar a calcular, lá no primeiro ano, tá bom? Mas ele vai aparecer muito aqui para você, tá? Então você vai ter que memorizar ele também. O cosseno de 120, ele tem uma relaçãozinha com os ângulos notáveis lá, tá? Ele vale isso aqui, ó, menos 1/2, tá bom? Cosseno de 60 é 1/2, cosseno de 120 é menos 1/2. Então, esse aqui também é outro cosseno que você vai ter que memorizar, que ele vai aparecer bastante. Então, aqui vai ficar menos 1/2, beleza? Então, decora aí o cosseno de 120 também. E agora? Agora é só continuar, ó. X ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado, 100, mais 6 ao quadrado, 36. Aqui, tem o 2 lá, né? Menos 2 vezes b vezes c dividido por 2. Esse 2 corta aqui o 2, então vai ficar menos 10 vezes 6 vezes menos 1. Menos e menos vai virar mais, ó, aqui vai ter um joguinho de sinal. 10 vezes 6 vezes 1, 60. Então, eu vou ter que esse x ao quadrado é igual a 100 mais 60 mais 36, que dá 196. Então, esse x é igual a raiz de 196. O meu x equivale a raiz de 196 é 14. Então, está respondido o exercício aqui, ó. O meu x equivale a 14. Ele pediu a diagonal maior. Professor, e se ele pedisse a diagonal menor? Diagonal menor é essa aqui, gente. Você ia trabalhar também com o 6 e o 10, porém você ia usar o ângulo de 60 graus aqui, tá? Então esse exercício aqui trabalha bastante relaçãozinha que você viu no 8º ano que eu vou precisar aqui. Se você não lembra disso, tá? Pode assistir. Eu tenho uma aula aí no meu canal aí sobre quadriláteros e você vai assistir e vai voltar e vai entender isso aqui. Valeu? Então agora pratica a lista que eu vou deixar para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.